Bom, outra dúvida. Bebê de 2 anos, grau 1, tem comportamento inadequado quando vê alguém na rua e a pessoa fala com ele. Exemplo, a mãe relata que todos os dias faz a mesma rotina, sai de casa a pé e vai para a escola da avó. Mora muito próximo. Nesse percurso as pessoas passam normais pela rua, mas se alguém vier falar com ele, fica chateado e se joga no chão. E se tiver no colo, chega até a bater no rosto da mãe. Às vezes, nem precisa ser desconhecido. Tem vezes que acontece até com a própria avó quando vai falar com ele. Simplesmente não quer entrar na casa e fica no chão, como se não quisesse entrar na casa. Bom, primeira coisa que me chama a atenção. Quando a gente fala de um bebê de 2 anos com um diagnóstico de grau 1 no autismo. Por que isso me chama a atenção, tá? E aí, mais uma vez, a gente tem que levar em consideração que o diagnóstico de autismo ele é através de observação. Mas, sim, o que é que eu acho interessante nisso? Primeiro que, nesses 2 anos que a gente teve, né, que passaram, foi pandemia. E nesse período de pandemia, a grande maioria das crianças não tinha estimulação correta, né, ficaram muito reclusas, as famílias em si mudaram muito, ficaram muito fechadas. E isso interfere em tudo, tanto na rotina da família como na rotina da criança, na percepção, né, da criança de outras pessoas, nessa exposição da criança a outras pessoas. Então, primeira coisa que me chama a atenção: diagnóstico grau 1 no autismo para um bebê de 2 anos de idade, tá? Por quê? Geralmente, quando a gente dá um diagnóstico de grau 1, que é um grau leve do autismo, geralmente são para crianças que já estão na parte da alfabetização e que a gente já percebe ali uma dificuldade na interação social, na comunicação, tá? Mas, geralmente, quando a gente fala de bebês de 1 ano e meio, 2 anos, com grau de autismo, geralmente é um grau moderado, seria um grau 2. Por quê? Seriam bebês que não falam nada, são bebês que têm uma dificuldade muito grande de fazer um segmento de instrução, tem dificuldade em fazer imitação, identificação. Então, quando a gente já percebe, né, esse atraso significativo no desenvolvimento, a gente geralmente coloca como um grau 2, que seria um grau moderado, que obviamente com a estimulação e intervenção precoce a gente consegue fazer com que esse grau regrida, né? Que ele passe para um nível 1, um grau mais leve, e a criança tenha aí mais qualidade de vida, se desenvolva super bem. Mas o que me chama a atenção é isso, tá? E aí, levando em consideração que essa criança ela teve pouquíssima exposição a outras pessoas, que ela não teve ali uma exposição em creche, escola, e isso faz com que a criança já tenha um comportamento mais recluso mesmo, sabe? Introspectivo, de ficar mais só naquela rotina ali com a família, tipo pai, mãe, enfim. Então, na medida que a gente expõe essa criança a uma nova rotina, que a gente expõe essa criança a um novo mundo, obviamente, né, o normal é que essa criança ela fique realmente mais retraída, que ela tenha os comportamentos diferentes, porque muitas vezes pode ser que ao longo do tempo a família tenha reforçado esses comportamentos, entende? Então, a primeira vez o menino saiu de casa com a mãe e aí é uma hipótese, tá? E aí ele se assustou, porque as pessoas vieram falar com ele, ele não sabia o que era aquilo, ele não conhecia isso, ele não foi exposto a isso. E aí ele teve um comportamento e a mãe reforçou esse comportamento, né? E aí, na medida que isso foi se repetindo, esse comportamento ele foi aumentando. Então, o que a gente pode fazer nesses casos é justamente uma dessensibilização, é ensinar para essa criança, né, que ela vai para a rua, que ela vai encontrar tais pessoas. Só que aí, com isso, é importante a gente traçar os objetivos com essa criança. A gente está falando de uma criança de 2 anos de idade, que geralmente é uma idade onde as crianças testam bastante, onde as crianças elas apresentam esse comportamento de se jogar no chão, de chorar, de fazer birra, né, no senso comum. E isso é um comportamento esperado para a idade, tá? Obviamente que vai depender muito de como essa criança ela foi estimulada. Então, aí, nesse passado, esses 2 anos de vida dessa criança,
O que é que foi feito? Como era a rotina antes? Quando ele era bebezinho, ele foi exposto a outras pessoas? E aí a gente tem que ter todos esses dados para analisar. Por quê? Se foi uma criança que não foi exposta a pessoas, se foi uma criança que ficou muito tempo presa dentro de casa, onde a mãe não saía com medo, onde, enfim, ela não via ninguém, ninguém ia na casa dela. Então faz realmente com que essa criança ela fique assustada, né, com essa exposição. E aí, aos poucos, né, eu iria fazendo com que essa criança ela fosse desensibilizando. E aí, nisso, a gente pode chamar algumas pessoas para ir na casa dessa família, pode fazer algumas saídas, por exemplo, saiu até o portão, deu tchau, ficou falando com poucas pessoas, sabe? Para ir aos pouquinhos quebrando essa resistência dessa criança sair de casa e ver pessoas. Deu para entender? Mas, obviamente, a gente também tem outras habilidades que a gente vai precisar avaliar para saber se essa criança ela está realmente com um atraso muito severo ou se ela está realmente sendo pouco exposta. Bom, outra pergunta que foi feita em relação a como diferenciar um comportamento de uma criança que tem autismo de um psicopata. E bom, é muito importante que, primeiro de tudo, a gente leve em consideração quais são os termos, né, que a gente está utilizando. Por que a gente está elencando que uma criança ela tem ali características de psicopata, né, ou da psicopatia? E aí, depois disso, se a gente elencar aqui, é por conta da frieza, é porque a criança ela não apresenta emoção, é porque, enfim, tem alguns traços de alguns comportamentos que são agressivos, heterolesivos. Se a gente está elencando por causa disso, é importante que a gente primeiro entenda quais são as características do autismo e quais são as características da psicopatia, tá? Porque a gente não diagnostica a criança como psicopata. A gente vai, obviamente, levantar vários alertas, se for algo do tipo, mas quando a gente tá falando ali de uma criança, a gente tem muitas outras coisas pra gente ver antes de tentar achar que é uma psicopatia, entende? E aí, óbvio que esse diagnóstico ele vai ser feito com um médico neuro ou psiquiatra, tanto se for um neuropediatra, como também um neuropsiquiatra, como também um psiquiatra infantil ou psiquiatra adulto. Nunca vi diagnóstico de psicopata em criança, tá? Tanto é que no DSM você precisa estar lá elencando várias características. E para a psicopatia, eu acredito que só a partir da vida adulta. Mas levando em consideração que você tá achando que a criança ela tem traços, faz o encaminhamento para o médico, justamente para estar avaliando, mas é importante que você tenha muita consciência, né? Porque levantar hipótese diagnóstica de psicopatia é algo muito sério, principalmente quando a gente acha e aí a gente não tem base nenhuma, né? A gente só suspeita pelo que a gente acha que sabe o que é psicopatia. Então, antes disso, meu conselho é que você pegue o DSM, você leia sobre as características da psicopatia, para que você entenda de fato o que é a psicopatia, tá? E aí, depois disso, se tiver lá todas as características que você acha que a criança tem, aí sim você pode fazer um encaminhamento para o médico neuro ou simplesmente ligar, né, pedir o telefone do médico que acompanha essa criança para já perguntar sem antes falar para os pais sobre isso, porque levantar esses termos é algo muito sério. Uma dúvida muito frequente que a gente sempre recebe, né, nas supervisões é em relação à escola e comportamento de crianças que são agressivas ou que não têm um PEI e a escola não consegue dar conta, não é parceira. Então, assim, primeiro de tudo, quando a gente recebe uma criança que tem um comportamento mais agressivo, que é já um pouco mais velha e não tem acompanhamento, a primeira coisa que a escola, enquanto instituição, precisa fazer é solicitar, né, fazer um relatório solicitando que os pais levem essa criança para uma avaliação com neuro e façam encaminhamento para as terapias adequadas. E que vocês, enquanto instituição, só vão dar continuidade nessa criança na escola quando ele estiver em terapia. Por quê?
O que acontece quando a gente tem uma criança que tem autismo ou qualquer outro transtorno que acomete, né, o comportamento também, e isso vai quando a criança ela não tem um acompanhamento externo, isso vai afetar tanto o comportamento dela em sala de aula, como também o de outras crianças, como pode trazer prejuízo tanto para a integridade dessa criança, como também das outras crianças e outros profissionais da escola. Então é importantíssimo que essa criança ela esteja em terapia. E como já é um direito, a escola obviamente tem que incluir, mas a família também tem que fazer, né, o seu papel, que é de estar levando a criança para terapia, de estar fazendo as estimulações adequadas, porque a escola em si não tem os profissionais todos, como psicólogos, fonos, terapeutas ocupacionais, para estar dando, né, esse controle e esse ensino mais adequado e intensivo. Então, assim, primeira coisa que a escola precisa fazer em Constituição é solicitar que essa família leve essa criança no médico e solicite as terapias adequadas e que ela comece a fazer as terapias de fato. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, a escola vai precisar elaborar o PEI. Se a escola não souber elaborar o PEI, vai precisar ter um profissional fora, como um psicopedagogo, um psicólogo, que elabore esse plano de ensino individualizado e com isso vocês entrem em coerência para que vocês possam estar ali alinhados nos objetivos de curto, médio e longo prazo na estimulação dessa criança. E aí, através do PEI, vocês conseguem elaborar as atividades adaptadas, o currículo adaptado e começar a intervenção também na escola. Mas é importante, muito importante, que essa criança faça as terapias externas também. Bom, outra pergunta foi como trabalhar com a criança que tem autismo e tem 5% de visão. Bom, isso vai depender muito, né? É a mesma forma quando a gente vai ensinar uma pessoa que é cega. Então é importante que você primeiro tenha um conhecimento de Braille para que você consiga ensinar outro tipo de comunicação para essa criança. E aí com isso você vai estar estimulando as habilidades que você vai elencar como prioridade para essa criança. Então, por exemplo, se você conseguir fazer com que essa criança aprenda a ler em braille, que ela consiga se comunicar através de gestos, indicando o que ela quer, se ela conseguir, por exemplo, ter mais autonomia no desenvolvimento dela, né, nas AVDs, como comer sozinho, tomar um banho. Então, assim, são importantes que a gente elenque essas habilidades e aí, obviamente, você vai sentar com a família, você vai entender quais são as prioridades que essa família tem em relação ao desenvolvimento dessa criança e aí, com isso, você consegue estimular as habilidades, tá bom? Sempre lembrando das limitações da criança e é importante que você também se capacite para que você saiba como estimular da maneira adequada. Bom, outra pergunta foi em relação ao autismo e síndrome de Rett. E bom, a síndrome de Rett é uma síndrome que afeta também o neurodesenvolvimento, é genética, então é preciso avaliar. Pode sim que seja síndrome de Rett com comorbidade do autismo, tá? E aí, como assim? Geralmente a síndrome de Rett ela comete mais meninas do que meninos. Então pode ser que a menina ela tenha síndrome de Rett e tenha como comorbidade o autismo, entende? Porque a síndrome em si, ela já é genética. Então a gente já consegue ali identificar. Enquanto que o autismo, ele pode vir sim como comorbidade, tá? Eu, Regina, acredito que não tem como ser autismo com comorbidade a síndrome de Rett, entende? E também acredito que pode ser a síndrome de Rett com algumas características do autismo, sem necessariamente ter o diagnóstico de autismo, tá? Então, assim, ficam várias interrogações, obviamente, o diagnóstico ele é feito pelo médico neuro, né, ou psiquiatra, então é importante que se espere esse diagnóstico, mas que já identificando as habilidades que estão em atraso, já comece a intervenção, né, que já comece essa estimulação para que essa criança ela possa estar aí sendo estimulada de maneira adequada e com isso a gente já consiga fazer com que ela avance no desenvolvimento dela.